bom dia, meus amores. Vamos mais um dia de aula, né? Hoje é sexta-feira, no último dia da semana, né? Um bom final de semana a vocês, tá? Hoje a nossa aula é de ciências. Vamos ver partes da planta, tá bom? Vamos lá, o nosso livro na página 85. As principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Raiz, caule, folha, fruto, flor, semente, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre a raiz. Raiz, ela fixa a planta ao solo e absorve dele água e nutrientes, certo? Vamos ver o caule. O caule sustenta a planta. Ele também é responsável pelo transporte de água, sais minerais e demais nutrientes. A folha. A folha é a parte responsável pela respiração da planta e pela fotossíntese, processo pelo qual produz o próprio alimento. Agora o fruto. O fruto se origina da flor e contém as sementes. Alguns frutos são carnudos e saborosos. Flor é a estrutura relacionada à reprodução da planta. É da flor que se forma o fruto. Semente. Ficam dentro dos frutos, elas contêm um embrião que dará origem a uma nova planta. Agora vamos para a página 86. Nós lemos a 85, agora 86. Tipos de caule. Dependendo do lugar onde os caules se desenvolvem, eles podem ser classificados em aéreos, que são aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Os caules aéreos são os mais comuns. Eles crescem logo acima do solo, como os troncos de árvores. Os caules subterrâneos se desenvolvem embaixo do solo, como o da bananeira e o da batata. As plantas cujo habitat é a água têm caules aquáticos, como o lótus, a vitória régia e o aguapé. Aí aqui tem falando mais um pouco sobre a bananeira. O caule da bananeira parece ser aéreo, mas não é. A parte que vemos é um tronco falso, formado por várias folhas. O verdadeiro caule dela é subterrâneo. É paralelo à superfície, de onde saem os troncos falsos. Aqui, tipos de raízes. As raízes também são classificadas de acordo com o lugar onde se desenvolvem. Elas podem ser aéreas, subterrâneas ou aquáticas. Raízes aéreas se desenvolvem acima do solo. Elas podem estar presas a uma rocha ou mesmo a outras plantas. As raízes subterrâneas são as mais comuns. Elas se desenvolvem abaixo da superfície do solo e retiram dele oxigênio e nutrientes. As raízes das plantas aquáticas ficam sob a água, de onde retiram nutrientes. Aí cada uma delas, dos tipos de raiz, vocês vão ver a imagem, né? Para entender melhor quais são. Aí aqui tem, pesquise e descubra se a frase a seguir é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta.
A frase é assim: assim como a batata doce também é um caule subterrâneo. A frase é verdadeira ou falsa? Falsa. Ao contrário da batata, a parte comestível da batata doce é a raiz. Ela é subterrânea, apesar do nome das duas plantas não são de espécies próximas, certo? Agora vamos ver aqui na página 88. Relacione cada parte da planta com sua respectiva função. Vamos ver aqui. O caule. O caule, onde é que você vai colocar o número 1? Dá sustentação à planta e transporta água e nutrientes por seu corpo. Vamos ver raiz. A raiz absorve água e nutrientes do meio para o uso da planta. 3. Folha. A folha, responsável pela fotossíntese e pela respiração da planta. Folha. Agora vamos para a flor. A flor é a estrutura reprodutiva das plantas, geralmente vistosa e perfumada. Fruto. O fruto é a estrutura... Não, fruto é o 5. Estrutura que carrega as sementes, sendo algumas carnudas e saborosas. Semente. Carrega o embrião que dá origem a uma nova planta, certo? Aí aqui tem na 2. Cite um exemplo de planta que contenha as partes mencionadas a seguir. Caule subterrâneo. São aqueles caules que ficam abaixo do solo. Que pode ser o quê? O caule da bananeira, que a Tiana falou. Quer dizer, a gente pensa que é aquele que está acima do solo. Não é, né? Ali são folhas. Então, ó, ou da batata. Agora, caule aéreo. Você pode colocar o quê? São os troncos de diversas plantas. Esses troncos que a gente vê. Ali é um caule. Raiz subterrânea. Que esses troncos podem ser de uma... Deixa eu ver. Laranjeira. De uma mangueira. Certo? Você pode citar. Raiz subterrânea pode ser o quê? Da cenoura, da mandioca, tá certo? Esse aí é subterrâneo. Raiz aérea, orquídeas, né? Plantas que crescem sobre troncos de árvores. São aéreas, as orquídeas são uma, né? 3. Por que os caules de plantas aquáticas contêm ar em seu interior? Para facilitar a flutuação da planta, para ela flutuar, certo? E termina aqui na página 88 a nossa atividade, tá certo? De ciências. E vocês vão ver, né, parte da planta, tipos de caule, né, as raízes, que são subterrâneas, aéreas e aquáticas, tá bom? E a nossa aula de ciências fica por aqui. E até a próxima aula. Um bom final de semana para vocês. Beijão.